Todo mundo aqui. A gente vai tentar, nos próximos minutos, bater um papo aqui sobre oportunidades em IoT, tá? Que eu acho que é uma área crescente. Só me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Jorge Maia, eu trabalho com IoT já há mais ou menos 5, 6 anos. A gente já vem aí de longas datas trabalhando com TI, né? Então tem uma bagagem aí. A gente acabou virando para a internet das coisas há mais ou menos uns 5, 6 anos a gente vem trabalhando nessa área, tá? Eu sou premiado Microsoft como MVP em Cloud, em Azure, tá? Que é hoje a base que a gente utiliza em algumas das aplicações de internet das coisas. Também faço parte de alguns canais de mídia aí, como Transamérica, Jornal de Brasília, faço parte das TEPs, que está com presença aqui, né? Colaboro em alguns eventos aqui do Sebrae. Fundei a Crazy Tech Labs, empresa que a gente hoje foca em IoT, ou seja, a gente costuma até dizer que ela é uma empresa de internet das coisas, e não mais só de tecnologia. Tá? Temos um grupo também, que é o Crazy Tech Guys, sobre disseminação de conhecimento em internet das coisas, conectividade, cloud. Então a gente trabalha um pouquinho. A gente está com presença aqui dentro da arena, estamos na frente do palco principal. E aqui no Drops a gente está demonstrando algo que eu vou falar aqui hoje, que é um chatbot, utilizando conectividade de nuvem, trafegando protocolos e tudo mais. Tá? Bom, quero convidar todo mundo também. Eu tenho um podcast que já vem aí há uns 2 anos e pouco, 2 anos e meio mais ou menos. E agora a gente está lançando um canal no YouTube. Então, convidar todo mundo aí a dar uma olhada nos vídeos. A gente vai em alguns eventos internacionais, então traz algumas novidades. Tem algumas coisas que eu acho que são interessantes aí, que vocês vão curtir. Para a gente começar, vamos começar conceituando um pouquinho, né? O que é a IoT, né? O que é a internet das coisas? Muita gente trata a internet das coisas como sendo algo novo. É algo que acabou de chegar, ou seja, eu estou entrando em um novo ramo da tecnologia. Eu vejo muita gente citando a internet das coisas, né, como sendo algo totalmente um brand new, né, um novo buzzword que entrou no mundo da tecnologia e que todo mundo quer. Né? Eu vejo muita gente procura a empresa da gente lá e diz assim, não, eu quero entrar na internet das coisas, eu quero estar presente na internet das coisas. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando de conectar coisas, né, de levar essas coisas à internet e aplicar alguma inteligência a essas coisas. Né? Quando a gente pensa nisso, se você remeter a algumas décadas atrás, você já tinha isso em indústria, você já tinha isso funcionando em uma série de coisas. Né? Então, em 1980, você tinha máquina de Coca-Cola conectada dentro de universidade, você tem fábricas conectadas há muito tempo. E qual é a novidade? Né? O que muda com esse termo de internet das coisas? Eu acho que o que muda hoje é a possibilidade, primeiro, da gente ter mais coisa para desenvolver, ou seja, a gente tem mais facilidades para fazer esse desenvolvimento, a gente consegue chegar num tempo menor ao mercado e a gente hoje tem acesso à inteligência artificial de uma forma que a gente não tinha há alguns anos atrás. E aí eu falo alguns anos atrás realmente, porque foi uma coisa que começou a crescer rápido demais. Tá? Quando a gente pensa em internet das coisas, a gente está falando então de produtos conectados a uma nuvem necessariamente, tá? E chegando em uma aplicação, e essa aplicação fazendo controle desses caras. Tá? Aí eu tenho uma outra coisa, que é um termo muito comum agora, que é o tal do fog computing, né? Que não sei se alguns aqui já devem ter escutado, né? Que diz o seguinte, não, eu não aguento fazer todo o processamento na nuvem. É caro, é custoso, não funciona, ou às vezes eu tenho necessidades especiais que me fazem levar a inteligência para a ponta. Então eu tenho que ter alguma coisa que faz um controle aqui, porque eu tenho problemas de conectividade, porque eu tenho algum outro tipo de problema, porque eu tenho alguma necessidade na minha regra de negócio. Então eu tenho que trazer essa inteligência para a ponta. E a isso dá-se o nome de fog computing, ou seja, tudo isso hoje você opera de forma muito mais fácil do que anos atrás, e daí a popularização tão grande e que hoje todo mundo, se você olhar nas palestras que você tem aqui dentro da arena, muita gente cita internet das coisas como uma realidade, como um ramo novo, ou como alguma coisa é citada, mas você escuta esse termo e esse termo está começando a entrar no cotidiano da gente. Então, você não tem mais casas conectadas, você tem IoT nas casas. Né? Então você começou a ter, tudo agora está começando a entrar nesse novo. Isso começa a abrir, né? E já começando a nossa fala daqui, que é essa geração de oportunidades. Hoje você tem oportunidades sendo criadas em produtos antigos, por exemplo, que estão sendo simplesmente refatorados para a colocação de inteligência. Você está fazendo pequenas modificações
que transformam ele num produto mais barato, mais simples de ir ao mercado, né, e que ele começa a andar de uma forma muito mais legal. Quando se fala de IoT, o mais comum é que todo mundo se remeta a isso aqui. Ao mundo maker, ao Arduino, ao Raspberry Pi, aos wearables, né, a todas essas placas de prototipação, ou seja, tudo se resume a isso. Quando se fala de IoT, já vem a pessoa e diz assim, escuta, mas aí eu queria ver como é que você ligou o fio, a gente está demonstrando aqui do lado, aí chega a pessoa lá e diz assim, como que você fez a ligação? Em que porta você fez a ligação? Eu acho que em alguns projetos isso é o que menos importa, né? E aí eu vou trazer aqui algumas coisas para a gente dar uma olhada, que são alguns produtos, né, que a gente começa a pensar em IoT, aí a gente já pensa em algo como isso aqui, né? Como uma mesa com uma protoboard, um monte de fio, e aí, não, eu estou fazendo hardware, eu estou fazendo uma série de coisas, então eu estou lidando com IoT, né? Na verdade, isso aqui eu acho que é o começo. O movimento maker é um negócio extremamente interessante, uma coisa que traz e principalmente aproxima e gera, né, pessoas novas nesse mercado, ou seja, é a quebra do paradigma, é a quebra daquela distância onde eu só tinha um engenheiro que tomava conta disso. Não, hoje eu tenho um desenvolvedor de software que pega isso aqui, leva para dentro de casa, hoje eu tenho um robista que consegue criar seu próprio produto. Consegue criar seu produto dentro de casa, às vezes com uma placa de prototipação que custa quanto? 60, 70 reais, 100 reais, né? Um Arduino hoje custa o quê? 100 reais. Né? Se você comprar ele oficial e tudo mais, ele custa nessa casa. Tá? Então a gente pensa já no seguinte, não, estou falando de IoT, então estou falando de um pet tracker, por exemplo, né? De eu pegar esse cara, colocar no pescoço de um cachorro e eu poder monitorar meu cachorro. Então eu vou criar um produto como esse aqui, vou para a rua e vou ficar rico e vou ficar milionário. Eu acho que as oportunidades elas estão num ramo um pouco maior e que muitos devem achar que é inatingível, né? E é esse paradigma que a gente quer quebrar hoje. Quando se fala de IoT, geladeira surge na mesma hora, né? A gente gravou um podcast numa geladeira que a gente foi crucificado durante meses. Quando a gente chegava em qualquer lugar, o cara já chegava e dizia, não, você não gosta do mundo maker, você xingou, você disse que Arduino não era bom, que não sei o quê, que não sei o que lá. Não, a gente só falou que às vezes uma geladeira dessa inteligente é muito legal. Mas você vai virar escravo dela no domingo à tarde para colocar todos os produtos que você fez na feira da semana dentro dela. Você vai ter que catalogar tudo na porta. Então, assim, de inteligente, não sei. Eu acho que você acabou de se escravizar para um negócio que não vai mudar a sua vida. Então, você só está jogando dinheiro fora por paixão à tecnologia. Né? E aí, também é outra coisa que, assim, é legal. O home, né? A domótica, essas coisas são bacanas? São. Mas aí tem questão de segurança, tem uma série de outras coisas que eu acho que geram mais problema do que facilitador quando a gente está pensando em oportunidade. Né? Ou seja, esses exemplos são muito legais. Todo mundo curte, todo mundo se diverte e tudo mais. Mas tem alguns exemplos que eu quero trazer. Eu vou passar 4 vídeos aqui na sequência, rapidinhos, né? de 2, 3 minutos cada um, e que eu vou trazer a temática do que eu acredito que seja IoT e como que a gente consegue encaixar empresas de tecnologia da menor a maior dentro desses projetos. Tá? Over 1 billion people ride elevators each day, which places the industry in a primary role to respond to Consegue baixar um pouquinho? Essa empresa, ThyssenKrupp, ela certamente vocês conhecem ela e já passearam por muita escada rolante ou por elevadores dela. É uma das líderes mundiais em transporte vertical. Né? Esses caras estão presentes no mundo inteiro e uma das carências é como eu vou trabalhar a manutenção. A manutenção sempre é cara. Imagine você parar um prédio de 200 andares, de 160 andares. Né? Você parar uma torre gêmea daquela. Ou seja, eu parei um centro financeiro de Nova York. Por quê? Porque o bloco de elevadores está com problema. O que aconteceu? Eu acabei de perder o contrato, vou pagar uma multa milionária. Ou para a escada rolante do Iguatemi ali, para você ver o problema que você tem. Né? Então, eles aplicaram o quê? Eles aplicaram a internet das coisas. Né? E aqui é um vídeo promocional do HoloLens, de tecnologia de realidade aumentada, que eu acho que traz um pouco, sintetiza um pouco a ideia do que é a linha toda do que a gente pode atuar. Ou seja, estamos falando de sensoriamento, estamos falando de colocar coisas nas pontas, né, em todos os cases, né, os sites instalados deles. Estamos falando de diminuir pessoas na rua, ou seja, o meu engenheiro sênior consegue agora ficar lá no escritório. Por quê? Porque eu estou operando à distância com holograma. Tá?
E tudo isso que a gente está falando tem pequenos blocos de coisa que uma empresa não consegue desenvolver a linha inteira. A gente está falando de mega projetos e que, com certeza, tem alguém aqui nessa plateia que tem um expertise que se encaixa nisso aqui. E hoje a gente fala do Brasil de uma forma muito negativa, quando se diz assim, o Brasil não tem tecnologia, o Brasil não cria tecnologia, ou seja, a gente exporta as cabeças que geram tecnologia lá fora. Então, por que a gente não cria tecnologia aqui dentro? Né? A gente tem total potencial de criar isso aqui, né, dentro do Brasil e exportar, às vezes, pequenos fragmentos, né, desse cara. Por exemplo, aqui está rolando uma manutenção em campo, onde eu tenho uma chamada remota para uma pessoa que está dentro do escritório. Ou seja, esse cara aqui pode ser um engenheiro sênior que está ganhando aí as casas de dezenas de milhares de dólares e está atuando em 20, 30 locais numa manhã, quando ele atualmente atua em uma, às vezes duas, porque ele tem problema de locomoção, tem uma série de outros problemas. Né? Pode passar o segundo aí para mim? Esse aqui é um case que, com certeza, vocês vão começar a ver nos próximos meses e ainda esse ano, rodando, né, numa série de coisas, que é a parte de controle via linguagem natural. Né? Então, eu tenho, esse caso aqui é um caso da Amazon, tá? Onde a Alexa tem alguns skills e ele começa a controlar uma série de coisas. Se você começar a pensar nisso aqui como inovação total, isso aqui não é uma inovação total. Quem teve Ford aqui há 6, 7 anos atrás com aquele kit multimídia, ele fazia esse reconhecimento de voz de forma perfeita. Qual que é a diferença? A gente acrescentou nuvem. A gente acrescentou algo que está do lado de fora, que tem pensamento e que consegue interagir com uma série de coisas. Ou seja, o que eu acabei de fazer? Conectei o carro. Né? Cases, por exemplo, como esse, dependem de pequenos blocos de código, de lambdas, por exemplo, quando você vai fazer skills de Alexa, que podem ser desenvolvidos por qualquer empresa de software que esteja sentada aqui. Tá? A gente está falando de pequenos blocos de código acionados, funções, ou seja, mais uma oportunidade que surge e você não precisa ter nenhum engenheiro dentro do seu time, você não precisa ter ninguém que domine hardware, você não precisa ter sequer ninguém que domine a parte de inteligência da linguagem. Né? Você pode estar simplesmente escrevendo a funcionalidade e utilizando todo esse cara aqui para fazer o andamento. Passa o OT para mim? Tem um antes aqui. Pode tentar de novo aí. Não. Vai lá. Esse case aqui é um case interessante. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, né, rápido, porque o nosso tempo aqui não permite a gente se aprofundar muito. Mas esse caso aqui, esse engenheiro de software, ele é cego, né, ele perdeu a visão. Ele trabalha hoje nos laboratórios da Microsoft no Reino Unido. E esse cara desenvolveu, em conjunto, naturalmente, com o time de Cognitive Services, né, esse device que ele está usando, que é um óculos. Né, e esse óculos ele interage com as APIs cognitivas que estão na nuvem. Tá? Então, ele faz reconhecimento de face, reconhecimento de emoção, reconhecimento de áudio, uma série de coisas. Quem já teve o prazer, eu digo prazer porque eu tenho amigos que têm deficiências, né, e que lidam com essas deficiências no dia a dia, e você vê que a superação é uma coisa que às vezes a gente reclama, mas que o pessoal supera muito mais coisas do que a gente supera, sem ter essas carências. Né? Uma das coisas que ele sofre muito é quando está interagindo, por exemplo, com pessoas. Né? E eu tenho um colega, como eu falei, que às vezes ele sai com a gente, e aí ele diz assim, o que está rolando do outro lado da mesa? Né? Porque ele conta, às vezes, uma piada, ele não sabe se você gostou, se você não gostou, porque, para ele, a única coisa que ele consegue é se tiver alguma coisa audível e que ele consiga chegar naquilo. Quando você fala da colocação de uma API cognitiva dentro dessa vida dessa pessoa, você transforma a vida dessa pessoa, porque ele acabou de saber, por exemplo, quem é a pessoa que ele está olhando. Se a pessoa está sorrindo, se a pessoa achou bom, se a pessoa está dormindo. Né? E tem muita coisa que eu vejo bacana surgindo aí, por exemplo, apps aí de telefone celular que fazem leitura de cardápio para cego. Eu acho isso sensacional. O cara só esquece que o cara é cego, então ele não consegue mirar no cardápio. Né?
Então você tem que saber, por exemplo, onde está o cardápio, porque senão você gerou uma coisa que gerou outra dependência. O cara não vai ter coragem de pedir para o garçom para chegar e dizer assim, escuta, coloca o meu celular aqui em cima disso aqui. É ruim para ele. Né? E quando você pensa em APIs cognitivas como essa, ele, por exemplo, te mobiliza onde está o cardápio. Né? Te diz quais são os headlines, os títulos do cardápio. Né? E traz essa realidade nova, ou seja, você acabou de transformar vidas. Mais uma oportunidade. Ah, mas eu não entendo nada de deficiência. Eu não entendo nada de hardware, eu não entendo nada de visão computacional, eu não entendo nada de... Você não precisa entender a fundo. Você tem hoje subsídios que conseguem te levar e colocar isso dentro do seu produto. Então, aí está uma oportunidade para quem não conhece, por exemplo, nuvens públicas e tudo mais, para começar a trazer isso aí para a vida dessas pessoas. Né? Mas, quando a gente pensa e mostra tudo isso aqui, né, a gente tem uma realidade um pouco diferente quando a gente olha de projetos aqui no Brasil. Né? Esse caso aqui é um caso interessante que foi num makerspace que a gente visitou lá em São Paulo, e que tem um totem normal, né, como qualquer outro, onde a pessoa poderia interagir com o totem, mas tem uma pessoa para interagir por ela. Né, isso aí é comum aqui, né, e que gera uma série de problemas. Dá só um play nesse vídeo para mim? Olha só o que acontece aqui. Né, a pessoa tenta, mas aí por algum motivo não funciona de forma alguma. O cara diz assim, não, dá ré no carro, porque ele vai achar que chegou uma pessoa nova, eu vou conseguir. Então o cara dá ré no carro. Olha lá, agora você pode vir. Esses são os produtos que a gente está vendo na linha de frente no dia a dia. Né? São os produtos que a gente está vendo, que a galera prototipa, coloca na rua e bota para funcionar. Por quê? Porque às vezes desconhece o que existe no mercado para facilitar esse seu dia a dia de desenvolvimento. Existe muita coisa que torna um produto como esse, né, muito mais profissional, com um custo muito pequeno. A gente está falando de utilização pago como serviço. Ou seja, se você está cobrando desse cara para entrar, você pode destinar 0,002 centavos, por exemplo, para eu bater uma foto do carro dele e reconhecer ele. Saber quantas pessoas tem dentro do carro, fazer tracking de pessoas, por exemplo, dentro de uma loja. Né? Então você consegue fazer tudo isso hoje a um custo de casas decimais de centavos por batida, ou seja, por chamada. Né? E aí, o que a gente vai começar a ver, né, que eu costumo falar, é que a gente vai ter em breve mais transparência nessa integração. Ou seja, a gente vai começar a ver isso realmente, né, acontecendo no dia a dia. Por exemplo, uma coisa que é interessante é que muita gente diz assim, não, eu estou preocupado ainda com comunicação, eu não consigo... Comunicação é um problema no Brasil. Não é. Comunicação é um problema no mundo inteiro. Mas não é mais uma coisa que você deve lidar no começo, é uma premissa. Então, assim, você tem que resolver o problema de conectividade, porque senão você não vai conseguir fazer nada. Não, eu vou levar a inteligência para a ponta. Sim, mas como é que você sincroniza os dados? Tá? Então, esse é um problema. Por exemplo, esse boneco aqui é um boneco cognitivo, né, que eles chamam dos brinquedos cognitivos. Esse boneco é uma foto que eu tirei dentro da CES no começo do ano. E esse cara, para você ter uma ideia, ele faz pesquisas no Google. Poxa, então isso aí é um negócio bobo. Pesquisa no Google, qualquer um aqui pode fazer. Mas ele filtra a pesquisa de acordo com a idade da criança que está vendo, de acordo com a religião dos pais, né? Porque tem religiões que não permitem que você fale uma coisa, que fale em outra. Então ele faz esse filtro, aplica a inteligência para que você consiga ter essa passagem de informação, né? E aí transforma isso num brinquedo. O que a gente está falando aqui? De consultar APIs e de colocar um hardware para fazer leitura disso e para fazer repasse dessa informação. Tá? Eu acredito fortemente que a próxima linguagem que a gente vai ter é a linguagem natural, é a linguagem de voz. Então, essa é a próxima forma de comunicação. Não adianta fugir. Hoje, quando você olha grandes eventos, quando você olha grandes empresas, ninguém mais está falando da aplicação de telefone celular. Porque senão você vai começar a chegar no momento em que você tem uma aplicação para ligar a lâmpada, uma aplicação para fazer isso, uma aplicação para fazer aquilo, uma aplicação para fazer não sei o que lá, uma aplicação para pagar a conta, a outra para ver o saldo, a outra para fazer isso, a outra para fazer aquilo outro. Você vai começar a cansar, gera uma estafa. Você não tem mais espaço no seu telefone celular, você começa a criar pasta, daqui a pouco você se perde, está tentando baixar uma app que você já tem, né? E aí você descobre que aquela app já estava dentro de uma pasta. Então, você começa a ver e aí o povo diz assim, nossa, mas isso aqui está anos-luz à frente. Não é real, né? Se vocês pesquisarem tanto Cortana quanto Alexa, vocês vão ver que ela está batendo na porta.
né? A gente já tem Cortana funcionando em português, a gente já tem Alexa imaginando algum dia, né, vir para cá, tá? Mas você já tem hoje mecanismos de linguagem natural com facilitadores, porque entender e fazer text to speech a gente já fazia, né, e speech to text a gente já fazia há muito tempo. Tá? Mas hoje você tem mecanismos que criam isso de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais rápida. Mas não só isso, né? Você tem também os wearables, né? Então você começar a reconhecer, por exemplo, hoje você já tem devices instalados dentro de loja que reconhecem que você passou na porta. Então ele faz um handshake de Bluetooth e diz, olha, não, esse cara acabou de passar aqui na porta, então vou mandar uma mensagem para ele voltar. Zoa, companheiro, não vai embora, tem uma promoção aqui para você. Por quê? Porque eu já conheço o perfil dele, né? E quando você fala disso, mais uma oportunidade para se criar, que você tem a maior gama de APIs hoje no mercado, de serviços hoje, pagos como serviço, né? E que estão disponíveis hoje para qualquer pessoa, inclusive prototipar sem grandes conhecimentos. Não estou aqui pregando a ideia de que não, você não precisa do engenheiro, às vezes, para fazer hardware, você não precisa do desenvolvedor, do DBA, do cara para tomar conta de Big Data, do estatístico, né, para fazer Data Science. Não estou pregando aqui isso, mas estou pregando que, hoje, para geração de business, para a criação daquela sua ideia, para colocar isso no mercado, levar isso, às vezes, para um pitch, para uma apresentação, você consegue fazer de forma muito fácil e que depois você continua utilizando isso aí com o time de desenvolvimento profissional. Tá? Quando a gente fala de IoT, a gente está falando de várias competências. Então, eu estou falando necessariamente de várias pessoas, né? E várias pessoas com expertises diferentes. Estou falando desde o estatístico até o web designer. Até o designer de produto, que quem é aqui da área de software, às vezes estava acostumado com designer mesmo, né? Mas aqui a gente fala de engenharia de produção, a gente está falando de linha de produção de hardware. Uma coisa um pouco diferente, né? O teste leva mais tempo, o custo de produção ele é maior, né? Então, às vezes, você tem importação de componentes, antes você não tinha isso no software. Você tem o retorno desses caras se der problema, então você tem que fazer uma coisa que seja robusto bastante para você atualizar isso aí remoto, né? Então, você tem todos esses pensamentos que você não tinha antes. E que, de novo, gera mais uma oportunidade para, às vezes, o cara que é especialista somente em produção de hardware atuar em outras empresas fazendo somente essa parte. Né, e você depois unir isso aí num grande projeto. Tá? O que mais se vê hoje são produtos, né, falando de inteligência artificial. O que você mais escuta, né? Não, a gente tem inteligência artificial, alguns nem têm, né? Mas você tem inteligência artificial. Esse caso aqui, por exemplo, é o caso da Carnival. A Carnival é uma mega empresa de cruzeiros, né? Eu não sei se aqui alguém já passou pelos cruzeiros deles. E eles colocaram esse medalhão aqui, eles estão distribuindo agora para alguns passageiros, né? De alguns navios deles. A tecnologia que tem por trás desse cara, muita gente diz assim, não, isso aqui é um Bluetooth Low Energy, que o cara coloca aqui dentro de um negócio, de um pingente e distribui, né? Mas o que a gente está falando é de embarcar toda uma inteligência dentro de um navio para começar a economizar custos, para começar a melhorar a experiência do cara, para fazer um branding melhor, né? Então você começa a ver uma série de coisas que a tecnologia começa a atuar mais na área de produto. Então, novamente, né, mais oportunidades surgindo aí para quem é dessa área, né? A L'Oréal lançou no começo desse ano uma escova que faz a detecção do tipo de cabelo para indicar o tipo de produto, né? E aí o quanto se gera de dinheiro com um negócio desse aqui? O quanto isso aqui abre do mercado? Porque se eu tenho uma escova como essa em casa, eu paro de gastar dinheiro com shampoo. Porque eu vou no certo, eu vou parar de comprar um que vai deixar o cabelo ruim. No meu caso, eu posso comprar o shampoo que eu quiser, não vai funcionar muito bem, né? Mas é aquele negócio que assim, você já tem o target, ou seja, eu vou comprar esse especificamente, né? Isso aqui abre um leque de coisas para vender outros produtos, né? Você tem produtos, por exemplo, como cintos inteligentes, né? Detectores, por exemplo, de tipo de pele. Isso aqui é um case que é um detector de tipo de pele, né? Inicialmente para ver se a pele estava ressecada ou não, que aí depois de um tempo começou a virar o quê? Detecção de câncer de pele. Tá? E aí você tem inteligência na ponta, você tem inteligência na nuvem, você tem estudos, você tem muita inteligência artificial para fazer cruzamento de dados, né? Muita cognição. Então você tem muita coisa bacana nisso aqui. Esse cara aqui, outro case que eu vi lá na CES, é um detector de ritmo cardíaco.
Né? Pô, mas isso aí eu posso botar um Polar é barato, eu boto o Polar, não preciso desse produto, mas esse produto aqui manda seus dados para a nuvem, detecta às vezes doença de coronário ou de alguma coisa, antes que ela comece a aparecer nos exames clínicos normais. E aí eu começo a ter um diferencial de mercado, mas por que eu tenho um diferencial de mercado? É pelo sensor que está aqui dentro? Não. O sensor que está aqui dentro já é conhecido, a Polar já vende há anos. Estou falando muito Polar aqui, mas assim, tem vários outros, né? Garmin, tem vários outros hoje que fazem isso. Tá? Agora, esse cara aqui, ele pegou os dados e aí ele começa a aprender com esses dados. Ou seja, a gente está falando de quê? De chamadas e chamadas a dados, de modificação de dados, de entendimento, de inteligência, né? Gerando isso tudo aqui. Tá? Então a gente está entrando numa nova era, ou seja, a conectividade já é passado, né? Inteligência já é uma realidade extremamente necessária. Né? A gente está vivendo agora a era que a gente vai começar a ouvir falar demais de cognição. Então, assim, propaganda de TV do Watson, acho que todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos uma ou duas. Né? Que é, olha, o Watson, mas o que é o Watson? Né? É exatamente essa parte de inteligência artificial dentro e liberada como APIs. Tá? Então, eu tenho acesso a tudo isso. E antes, o que se tinha em grandes empresas e em pesquisa e desenvolvimento de mega empresas, hoje está disponível para qualquer pessoa. Eu convido vocês a, por exemplo, entrar tanto na IBM, no Bluemix, ou entrar na Microsoft, no Cognitive Service, microsoft.com/Cognitive Service, você tem como usar, como comprar, como funcionar, com testes lá dentro, e quanto custa por uso. Você não tem um custo, às vezes, muito grande. Pô, vou basear meu serviço todo nele? Tem muita gente que baseia. Tá? Vale a pena? Depende do seu negócio. Né? Não sei qual é a sua regra de negócio. Muitos hoje se baseiam nisso e muitos hoje estão tendo extremo sucesso. Digo isso daqueles produtos todos que eu apresentei antes. Todos eles estão usando APIs de cognição. Ninguém escreveu. Tá? Então é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Chatbots, por exemplo. Muitos aqui já devem ter conversado em chats, né, e achando que tinha uma pessoa por trás. Não tinha ninguém por trás. Ou seja, a gente está falando de computadores que começam a receber essas informações, entender essas mensagens e dizer o seguinte, olha, quem está chegando na compra começa a dizer essa e essa palavra, então vou começar a oferecer isso, aquilo outro. Né? E aí você tem o tal do aprendizado de máquinas, né? Detecção de padrões, uma série de coisas que hoje também está disponível. Né? Aqui eu não vim para falar do como, nem tudo mais. Eu estou trazendo um pouco da ideia para que vocês depois pesquisem isso aí e tragam, né? E aí a gente está à disposição também, se precisar. Quem quiser ver isso aqui funcionando, depois sair daqui, aqui na frente, tá? A gente fez um chatbot desse aqui, levamos talvez uma hora e meia para fazer ele, uma hora, não deu nem uma hora e meia. Tá? E ele está lá funcionando, entendendo o que você está digitando, respondendo, tá? E aí da resposta dele ele manda uma mensagem, e aí liga um equipamento, ali no caso é uma pipoqueira, liga a pipoqueira e faz uma pipoca. Tá? Então a gente trouxe ali uma brincadeira para mostrar o quê? O como é simples o uso hoje, por exemplo, de uma tecnologia como essa. Isso aqui não está ligado somente à IoT, você pode trazer isso para qualquer produto seu, que vai com certeza inovar, e mais. Você tira uma pessoa que às vezes ficava na frente de um chat e coloca ela para pensar em como desenvolver, melhorar o seu produto, porque ela tem um conhecimento do atendimento que às vezes você não tem. Né? E essa pessoa ficava parada respondendo o chat de pessoas aqui. Tá? Tudo isso que eu falei, IBM, Microsoft, né? Todos esses caras estão disponíveis na internet hoje, custos extremamente bacanas quando se pensa em desenvolver um produto com esse nível de qualidade. Tá? Um case interessante, por exemplo, para quem usa Uber, né? Não sei, eu uso Uber há mais ou menos 2 anos aí, direto, né? E a gente já pegou alguns problemas, tipo, entrar no carro e a pessoa ser diferente. Né? Chegar outro carro e a pessoa ficar berrando do outro lado da rua, aqui, você olha e diz, mas não é aquele carro. Né? E aí, eles começaram a utilizar uma tecnologia cognitiva aqui para reconhecer esse motorista em algumas chamadas. Ou seja, poxa, vamos ver se esse cara realmente é ele que está dirigindo, né? Porque às vezes ele pode pegar e botar o primo lá no lugar e o cara está fazendo, né, viagem. Eu comentei isso uma vez numa apresentação, a pessoa disse assim, eu entrei num carro, era para ser um homem e tinha uma mulher. Eu disse, pô, eu também já peguei isso.
aí apareceu mais um caso, ou seja, era um universo muito pequeno e a gente viu que existe esse problema, né? E essa é uma solução que está disponível, fácil, barata e que você consegue modificar. Então, quantas vezes você não tem um problema de licenciamento, às vezes de software, de uma série de coisas que você consegue colocar, às vezes coisa cognitiva, para te ajudar. Então, hoje, a gente tem várias soluções, né, desse tipo de coisa e para vários bolsos. Quando a gente fala um tempo atrás, poxa, a conectividade era meu problema, hoje a gente tem uma gama de conectividade quando se fala de internet das coisas, né? Sigfox, LoRa, né? Hoje uma série de bandas aí operando, né? Você tem chips multi-empresa que você consegue usar, tem chips de internet das coisas que funcionam no mundo inteiro, então você pode criar o seu produto baseado naquela tecnologia e aí não ter problema, por exemplo, de exportar ele para outro mercado. Porque aí você vai se preocupar com, puxa, eu fiz isso aqui baseado na operadora X ou na operadora Y, e aí o meu funcionamento pode ser diferente, eu não sei. Não, você já se baseia na cobertura que ele tem. Tá? Você tem hoje tecnologias como LoRa, por exemplo, você consegue quilômetros, né, para envio de informação a um custo muito barato, com pouco uso de energia. Então você tem muita coisa legal hoje no mercado para te facilitar. Tá? E o futuro nosso é o que se chama de cidades inteligentes, né? É de você fazer a união de todos esses produtos, né? Unir todos esses caras e, com eles todos unidos, a gente ter um negócio que é o que mais interessa hoje: a informação. A informação hoje é o que vende. Tá? A informação hoje, por exemplo, de uma pessoa que está passando por uma loja, que ficou 2 horas na porta da outra, que fez um cruzeiro não sei aonde, que é comprador de passagem aérea toda semana, ou seja, esse cara pode ser um target muito melhor do que eu gastar uma grana para buscar lead de uma outra forma, né? Então, hoje você tem todo esse tipo de informação. Hoje você tem Bitcoin, blockchain batendo na porta, né? Você tem muita tecnologia hoje para desenvolver todo esse conglomerado que a gente tem aqui. Então, hoje, o que a gente precisa começar a abrir um pouquinho o olho é por que eu vou fazer, às vezes, dentro de casa, né? A gente pega muito case ali na consultoria que, não, a gente vai desenvolver isso, mas por que não terceiriza esse pedaço aqui? Por que você não usa um serviço de terceiros nesse pedaço aqui e ganha, às vezes, meses para ir para o mercado? Né? Além disso tudo que a gente falou até agora, eu estou falando de milhões de usuários que validam. Ou seja, eu tenho um benchmark fabuloso. Né? E aí, multi-brand, né? Falando de Microsoft, falando de Amazon, falando de IBM, né? Estou falando desses caras, são players que estão atuando no mundo inteiro, que todo mundo está utilizando, e que consegue te dar um custo muito menor de desenvolvimento, porque desenvolver não é só você fazer e colocar o produto para funcionar, é você ter certeza que ele vai atender o seu cliente, né, que você vai ter resiliência desse cara no mercado, que você vai conseguir operar isso, né, que você tem um nível de suporte bacana, então você tem que trabalhar tudo isso aí. Tá? Tudo para facilitar, ou seja, se informe melhor, né, antes de você iniciar um projeto. Se é uma coisa que eu acho que vale muito a pena essa ideia, ou seja, busque primeiro a informação antes de começar a fazer esse cara dentro de casa, né? Porque hoje você tem muita coisa aí para te facilitar nesse advento aí de nuvem, né? Aqui eu trouxe, por exemplo, um caso só, né, de Microsoft, que é o que a gente lida mais no nosso dia a dia, por exemplo, que esses serviços aqui custam extremamente baratos quando você vai pensar na necessidade, no quão robusto, né, vai ser o meu produto. Eu tenho, por exemplo, geração de relatórios por R$ mês. Né? E se eu fosse desenvolver isso, quanto custaria? Né? E quanto eu teria de problema em cima disso? E quanto eu consigo otimizar isso? Né? É diferente, por exemplo, de você ir para uma plataforma criada por terceiros, que não seja uma empresa grande, que você está, às vezes, vendido àquele cara. Ou seja, eu vou basear todo o meu projeto naquilo, e se esse cara não crescer? Qual o nível de extensão que eu tenho? Né? Então, empresas grandes me dão um nível de extensão muito grande. Né? Hoje eu falo de coisas para prototipar a nível 0. Muita gente, eu não sei aqui quantos desenvolvem IoT, né? Quem desenvolve aqui IoT, com certeza já bateu na necessidade de ter um broker de MQTT ou de ter um broker de mensageria, e aí levanta esse cara em algum lugar, ou fica usando os brokers de teste que estão abertos para todo mundo. Aqui eu estou falando de um que recebe 8.000 mensagens por dia, custo zero. Zero, para você testar.
Pô, mas isso aqui não existe, porque 8 mil mensagens é muita coisa. Não, 8 mil mensagens no mercado corporativo é nada. É nada. É segundos de operação. Né? E quando a gente fala de prototipar, quando a gente fala de testar, quando a gente fala de dar tração, às vezes, numa startup, de acelerar o seu produto, de criar para você conseguir fazer seu pitch, conseguir fazer sua apresentação, eu estou falando de um encaixe perfeito nisso aqui. Custo zero. Zero. Você leva 2 minutos para levantar isso aqui, para colocar isso aqui para ser operacional. Se você quiser levar um pouco mais de tempo, você coloca isso dentro do seu domínio. Tá? Se você quiser conectar mais coisas, você vai levar uma meia hora aí. Ah, a solução completa eu faço meia hora. Não, não faz. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que você levanta isso aqui em 2 minutos. É diferente de você levantar uma máquina virtual, colocar um broker de MQTT, fazer baixar o software, compilar, fazer isso, fazer aquilo outro. Né? É muito mais complexo. Tá? Gráficos como esse aqui, por exemplo, tá? Eu gero arrastando e soltando campos daquele broker que era gratuito. Esse cara é pago. Agora, esse cara aqui me dá um timeline em tempo de execução. Ou seja, cara, perfeito. Custa. Quanto eu levaria para fazer isso? Né? O quanto me vale um cara desse aqui para eu saber, por exemplo, que nesse período aqui não houve nenhuma movimentação no meu serviço? Ou seja, meu serviço está parado aqui. Eu tenho a maior carga de serviço nesses horários aqui. Né? Eu tenho muito pouca carga aqui. E eu tenho 0 de carga aqui. Isso aqui eu fiz arrastando e soltando 2 ou 3 campos. E ele é robusto bastante. Não é uma coisa que você diga, não, você arrastou 2, 3 campos e não está funcionando. Né? Aqui eu estou dando um exemplo de Microsoft, mas tem muita coisa de outros players que funcionam análogos a esse e extremamente bem. Ou seja, o que você precisa? Cair nesse mercado novo aí, né? Não digo de IoT, mas eu digo desses serviços que já existem, dessas coisas que já estão prontas, entender um pouco isso e ver como isso se encaixa e como você consegue trazer isso para a sua linha de negócio. Que eu acho que é isso hoje que você precisa, né, e que todas as empresas precisam, é desenvolver no menor tempo possível, chegar no mercado no menor tempo possível, antes da sua concorrência, né, principalmente, com um custo acessível no mercado e com um produto disruptivo. Se você já tem tudo isso para pensar, tudo isso para orquestrar dentro da sua empresa, né, você ainda vai se preocupar em ter uma linha de desenvolvimento, às vezes, para criar um algoritmo de inteligência artificial e tudo mais, você não vai ter tempo. Ou você vai precisar de um investimento muito alto. E a gente sabe que essa não é a realidade hoje no Brasil. Né? Bom, galera, essa era a nossa conversa aqui. Eu tentei trazer o mais abrangente possível. Tá? Estou à disposição de vocês aqui para perguntas. A gente está lá dentro da arena, na frente do palco principal. Então, exatamente na frente. Tá? Se vocês quiserem depois passar lá para tirar alguma dúvida, para ver alguma coisa, tá? Se não, estão aqui também os meus contatos, pode entrar em contato aí que a gente está à disposição. Vou abrir para perguntas aí. Muito obrigado. Perguntas? Sem pergunta é ruim. Bom dia, né? Boa tarde. Meu nome é Pedro, sou aqui de Brasília. Não sou da área de tecnologia, IoT, trabalho completamente diferente sobre isso. Então, às vezes, minha pergunta pode ser um pouco básica, mas eu acho que pode ser importante pelo teu conhecimento. Você falou em redução dos aplicativos. Realmente, a gente tem um celular cheio de aplicativos. Você acha que o futuro disso é colocar tudo dentro de uma plataforma, não sei, um Facebook, por exemplo? Não. Eu acho que o futuro disso é realmente os aplicativos acabarem, é o celular cada vez mais ser usado como um gateway de passagem simplesmente para a internet e você ter mais sensibilidade ao contexto que você está inserido. Ou seja, cada vez mais eu identificar que você está nesse local, que você teve um questionamento, né, e aí conseguir linkar informações para isso e trazer isso de alguma forma num bate-papo como esse que a gente está tendo aqui. Né? Eu acho que o futuro é esse. Tá? E próximo. Não vejo esse futuro como longo. Porque cada vez mais desenvolvimento de aplicações vão se tornar coisas muito específicas. A gente teve um boom de tudo virar uma aplicação. Chegou uma hora que estava chato. Né? Você chegava num canto e o cara dizia, você já baixou minha app? Aí você diz, mas para quê? Qual a função? Não, porque aí eu te dou minhas notícias. Mas não é melhor você me mandar por e-mail? Não, a gente não gosta de e-mail. Me manda para outro canto, coloca no seu site. Se eu quiser eu leio, bota um RSS lá. Não, mas é muito melhor você ter um negócio. Então, assim, começou a chegar num momento em que não é que não exista necessidade para aplicações. Existem. Mas eu acho que cada vez mais a gente começa a
condensar isso nesses tipos de serviço. Por exemplo, de eu chegar dentro de casa e dizer, Cortana, eu queria que você ligasse a luz, eu queria saber o que eu tenho na despensa, eu quero fazer uma compra de mercado, né, e como isso vai orquestrar e como isso vai funcionar. Pode mais? Pode. Mais uma pergunta última. Outra coisa que eu pensei é a segurança dessa internet nas coisas. Uhum. O mercado já está investindo nisso, tem um mercado para isso, porque acredito que é um problema, né? Invasão, hacker, o vírus, alguma coisa. E como é que está essa parte? Falando em negócio mesmo, em mercado. O mercado disso é extremamente franco e promissor, né? Para quem lidar realmente com isso de forma profissional. Tá? Hoje você tem problemas de segurança não só no hardware, mas na comunicação, na nuvem, no ataque social, você tem uma série de coisas. Quando você olha, por exemplo, sistemas mega seguros e tudo mais, eles são violados porque a senha do usuário era ruim. Então você tem também um problema de capacitação, de informação, né, para trazer esse usuário para essa ideia. Tá? O mercado disso é extremamente nervoso e está muito aberto. Fala-se bastante disso, né? Tem gente já criando soluções específicas. De uma forma geral, sim, ainda existe a criação de muitos produtos inseguros que está sendo assim, tratado como, não, isso aí não me interessa agora, né? Mas é um mercado muito, muito aberto ainda. Mais alguém? Não? Dá tempo? Bom dia, meu nome é Breno, eu sou da Universidade Federal de Goiás, eu faço engenharia de software. Você falou de um conceito chamado FOG, que eu não conhecia. Ele pelo que eu entendi, ele é um pré-processamento antes de ir para a nuvem, para que nem tudo seja feito lá. Na verdade, você traz a inteligência para a borda de roteamento, né? Então, o nome Fog Computing ele é adotado muito pela Cisco, né? Uma marca, inclusive, deles. E a ideia de você ter essa camada paralela é porque você tem problemas do tipo, eu quero monitorar, por exemplo, quem está aqui e como é que está o sentimento dessas pessoas, né? Então, vou colocar uma câmera aqui e vou começar a tratar esses caras aqui. Se eu ficar mandando o broadcast disso para a nuvem, eu tenho um problema grave. Primeiro, de tráfego, de uma série de coisas. Por quê? Porque eu tenho que tomar ações naquele momento instantâneo. E se a minha internet cair? Né? Então, eu tenho problema de conectividade. Aí você começa a trazer essa inteligência para a ponta. Aí isso dá-se o nome de fog, de névoa. Aí agora cada player vai começar a adotar um nome diferente, né? É como cidades inteligentes, que a IBM quem usa. Aí você tem outros que falam outros nomes específicos. Essa é a minha questão. Então, essa parte de processamento ela é local, na borda da rede. Você leva a inteligência para a borda. Né? É como se você tivesse, por exemplo, roteadores de borda tratando aquela mensagem, interagindo com aquela mensagem, né? E retornando essa mensagem, depois sincronizando isso com uma nuvem. Ou trazendo aquela parte que eu falei, por exemplo, de hub, de mensageria e tudo mais, que eu citei até aqui a IoT Hub, você hoje consegue trazer, né, em um curto espaço de tempo, ainda está em preview, mas você consegue trazer o que eles chamam de IoT Edge, que é levar toda a inteligência que eu tenho na nuvem, né, não toda, mas eu levo um bom pedaço para a ponta. Então, eu trato esse cara aqui, inclusive com serverless computing, com uma série de coisas, trago esse cara, trato ele aqui e depois eu sincronizo esse cara para lá. Ou seja, eu trago a inteligência para a minha borda de saída, para o meu gateway de saída. Né? É isso aí que se dá o nome de fog. Obrigado. Mais alguém? Bom, pessoal, obrigado. Bom dia para todo mundo. A galera trouxe umas camisetas aqui.